muito interessante e eu queria compartilhar com os irmãos. Porque muitas vezes, né, a maioria das vezes, a gente se preocupa e nossa preocupação não vai levar a nada se nós não colocarmos a nossa confiança em Deus e descansar no Senhor. E o meu devocional diz assim: para que se preocupar? Dedique-se à oração e estejam alerta e sejam agradecidos. Duas palavras resumem a concepção de Cristo sobre a preocupação: irrelevante e irreverente. Vocês sabem o que quer dizer irrelevante? É o que não te agrega nada, é o que tem pouca importância. Então, é irreverente. Se você vai se preocupar, né, isso não vai acrescentar nada. Irreverente significa desrespeito. Então, quer dizer que você está sendo irreverente, você não está confiando que o Senhor pode agir na sua vida, que Ele é o dono de tudo e Ele pode fazer o melhor para você. Então, você está sendo irreverente a Ele, você não está confiando a sua vida, os seus projetos, os seus problemas no Senhor. Diz assim. Então, ele não pode acrescentar nada. Irreverente, ele não consegue mudar nada. Quando foi a última vez que você resolveu um problema? Que você resolveu um problema apenas se preocupando com ele? Quando foi a última vez que você resolveu um problema apenas se preocupando com ele? Você se preocupou com aquele problema, você não dormiu de noite e no outro dia ele se resolveu? Eu acho que na maioria das vezes não. Se nós confiarmos, se nós orarmos, se nós entregarmos as nossas dificuldades ao Senhor, aí sim, Ele pode resolver todas as coisas. Imagine se alguém dissesse: estou com as contas atrasadas, por isso resolvi dar um jeitinho nas minhas dívidas. Funcionou? Funcionou? Passei algumas noites sem dormir, o dia inteiro vomitando e torcendo as mãos. Gritei com os meus filhos, tomei alguns comprimidos e, graças à minha preocupação, o dinheiro apareceu na minha mesa no outro dia. Isso aconteceu? Quando você passou o dia inteiro irritado, mal-humorado com as pessoas que estão ao seu lado, brigando com seu filho, com seu esposo ou com a sua esposa, as coisas se resolveram? Adiantou? Isso não acontece, não é? A preocupação não muda nada. Você não acrescenta um único dia na sua vida, nenhum pedaço de vida no seu dia, por se preocupar. A ansiedade só produz azia e nada mais. Então, você ficar preocupado não vai resolver os seus problemas, não vai resolver as suas dificuldades ou a te ajudar. Você só vai ter uma azia, uma dor de cabeça, uma má digestão, só isso. 92% das nossas preocupações são desnecessárias e elas são apenas irrelevantes e inúteis. A preocupação é irrelevante, pois é a falta de confiança em Deus. Então, lembra-se, irmão, quando você está preocupado, quando você está ansioso, quando você está passando por alguma dificuldade e você não confia em Deus, significa que você está sendo irreverente ao Todo-Poderoso, aquele que pode fazer tudo por você, além do que você pensa e do que você imagina. Então, coloque as suas dificuldades, coloque as suas preocupações, coloque a sua vida aos pés do Senhor. Eu não sei o que você está passando hoje ou durante a sua semana, mas o Senhor sabe, e Ele pode fazer muito mais do que pensamos nas nossas vidas, amém? Então, confie nele, e Ele tudo fará por você, amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Os nossos avisos. Bom, não temos aviso, mas nós temos um aviso muito importante, que é... das salinhas. Então, você quer falar sobre as salinhas?
Bom, mas enquanto a Tainá está vindo, eu vou dizer. No nosso próximo domingo, o nosso pastor já está morando em Bodoquena, para a glória de Deus. Dia 25, ele já vai estar aqui de mudança, é o que ele disse, se for da vontade do Senhor, né? E eu creio que é. Então, dia 25, ele já vai estar de mudança, e no próximo domingo, ele já é um bodoquenense, em nome de Jesus, né? E vamos todos receber ele com alegria no nosso coração, amém? A Tainá vai falar um pouquinho sobre o ministério infantil. Graça e paz, amada igreja. O desejo é muito grande de a gente retornar com nossas salinhas. Então, eu peço já que os irmãos estejam em oração, devido a essa pandemia, que a gente possa estar voltando com nossa salinha em março. E, assim, os irmãos que têm o desejo no coração de estar trabalhando nesse ministério, que possa estar dando nome, para a gente, quando o pastor estiver aqui em março, a gente vai fazer uma reunião, organizar as salinhas, para a gente voltar com nossas salinhas. Não fiz a reunião antes, por quê? Porque o pastor está chegando agora em março. Então, ele está vindo com a programação, a organização, tudo das salinhas. Então, como eu falei com Lene e Júlia e Júnior, vamos começar a falar na igreja, né? Quem tem o desejo de trabalhar nesse ministério, que é maravilhoso. Se você sente esse desejo, a hora é agora. Vamos estar em oração, colocando em oração o teu nome e vamos fazer a reunião para voltar com as salinhas. Nossas crianças precisam da palavra do Senhor também. Amém? Glória a Deus. Amém, né? E nós também precisamos reformar as nossas salinhas, né? E a gente vai marcar alguns sábados para estar ajudando. Quem puder vir, ajudar a arrumar os brinquedos, tem que lavar, os homens vão pintar as salinhas, né? Cada um de nós possamos fazer, né, a nossa parte para o reino do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que veio preparado, este é um momento muito especial dos nossos dízimos, das nossas ofertas alçadas, do seu real missionário, aquilo que Deus propôs no seu coração por liberalidade. Você pode estar segurando na sua mão neste momento, que eu vou pedir para o nosso irmão Júnior estar nos levando a Deus neste momento pelos dízimos e pelas ofertas. Amém? Amém. Você que veio preparado, então, com o seu dízimo, com a sua oferta, pode estar vindo aqui à frente neste momento. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom, nesta manhã, hoje, a nossa irmã Fádua vai ministrar para nós a palavra do Senhor, que o Senhor possa usar a sua vida tremendamente para falar individualmente aos corações de cada um, nesta manhã. Vamos orar por ela, vamos agradecer a Deus pela disponibilidade do coração dela em servir ao Senhor, amém? Estenda suas mãos onde você está e vamos orar pela vida dela. Pai, eis aqui a serva do Senhor.
usa a sua vida, usa a sua mente, o seu coração, Pai. Dê a ela, Senhor, tudo aquilo que ela necessita do Senhor, Senhor. Que ela possa, Senhor, falar da Tua palavra, que nós possamos ouvir a Tua palavra e praticar a Sua palavra, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Faz tempo que nós contribuímos, mas a gente quase não tem dado notícias sobre missões. Eu vou falar um pouquinho, só depois nós vamos passar uma foto de Moçambique, né, irmão? De Beira. Mas antes vamos falar um pouquinho de missões nacionais. Bem rapidinho. Missões nacionais, devido à pandemia e toda essas dificuldades que nós estamos vivendo, de repente a gente pensa assim, está tudo parado, os missionários, como que são os missionários? Eu acho que cada um se pergunta, a gente colabora, nós contribuímos, nós oramos, e o que está acontecendo? Missões nacionais, são mais de 400 projetos que estão sendo executados. Então, tem em torno de 700 missionários no campo. E devido a essa pandemia, que as pessoas estão vulneráveis, que as pessoas estão em casa, eles têm alcançado muitas pessoas para Jesus. Eles têm ido, têm feito o ide de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Com esses projetos de crianças e adultos, da igreja multiplicadora, estão sendo muitas almas alcançadas. E eu estou esperando o pastor chegar para a gente traçar com ele um projeto, que tem a campanha de missões nacionais, a campanha de missões mundiais, e para a gente estar retomando aos poucos as nossas reuniões de PGM, né, e também com os nossos promotores de missões. E a partir desse domingo, nós já vamos estar trazendo notícias mais sólidas, de onde nós estivermos, de onde nós conseguirmos, essas notícias nós vamos estar trazendo para os irmãos. Agora, o irmão Júnior vai passar aqui umas fotos de Beira. Eu não sei se a carta está aqui. Quando nós enviamos, irmãos, eu não preciso muito para eu chorar, não. Eu choro por qualquer coisa. Mas tem a carta que eles mandaram, que nós mandamos aquela oferta para eles, para o Natal, para a ceia de Natal. E ele, sempre que ele recebe a oferta, ele nos dá uma devolutiva, ele nos manda uma carta. O irmão Venâncio não, ele põe as fotos nos nossos grupos, né? Mas o irmão Hilário, ele é mais reservado, não sei. Mas tem a carta e tem as fotos de como ele vive lá. O que aconteceu depois desse último que teve. E está previsto para mais uns 2 ou 3 furacões na África. E depois nós vamos estar orando. Acho que eu vou ter que sair.
Estou aqui na casa do nosso irmão Júnior e essa casa caiu a quanto do ciclone que assolou o distrito da Beira e ele vai falar na primeira pessoa o que viu, o que passou naquela noite de ciclone. Boa tarde, irmão Júnior Julião. Boa tarde. Eu sou Júnior Julião e sofri por causa de ciclone que nos assolou aqui na cidade da Beira. Naquela noite, quando eram 22 horas, o vento começou a soprar de uma maneira muito forte e daí a minha casa começou a cair deste lado aqui, como estão a ver, e as paredes elas caíram por dentro e nós estávamos aí dentro com crianças, mas graças a Deus saímos bem, não houve ferimentos, só como estão a ver, perdemos todas as coisas aqui dentro, porque quando caem as paredes, nós só conseguimos sair pessoas, mas o resto das coisas dos bens ficaram aqui dentro. Mas mesmo assim, agradecemos a Deus porque ainda estamos em vida. Amém. E nós estamos a pedir vossas orações, amados, que orem por nós, porque não está sendo fácil. Essa situação é muito crítico e muito triste mesmo. E agora, onde é que estão a ser acolhidos a destruição da vossa casa aqui? Após a destruição desta casa aqui, saímos para na casa do pastor e ficamos lá por 4 dias e assim já conseguimos fazer aquela tenda aí e estamos ali mesmo a tentarmos aguentar com a situação que nos aconteceu. Sim. Tá bem, muito obrigado. Acabamos de ouvir um dos irmãos que foi severamente afetado por este ciclone. Muito obrigado, irmão Julião. Muito obrigado. Diz assim. Tá muito pequeno, né? Mas é para ler aí, irmão? Mas eu tenho aqui no meu celular. Deixa eu ler aqui, por aqui eu consigo. Vamos achar aqui a cartinha. É que eu falo com ele muito, então tem muita coisa dentro do celular do pastor Hilário. A gente conversa quase todos os dias. A carta diz assim, de Hilário, né? Gomes Hilário e Isabel, da cidade de Beira para Bodoquena. E, tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e foram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes.
E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então ele fala aqui, né, que é Mateus 6, de 41, 44, sobre a multiplicação dos pães. Vos saudamos, igreja amada de Jesus em Bodoquena, na bendita paz de Deus. O trecho acima espelha o milagre que aconteceu no templo do grande mestre Jesus e que hoje se repete em nossa família. E todos nós comemos e ficamos fartos. Sobraram pedaço de peixes. O nome do peixe é pende, peixe de lá. Sobraram também pedaços de frangos, ovos com maionese, batata, refrigerante, etc. A nossa gratidão é maior. Este foi o primeiro Natal em que tivemos na nossa mesa um pouco de tudo e conseguimos convidar 3 famílias que não tinham nada. Eles se ajuntaram a nós e junto vimos e sentimos o verdadeiro Natal. As emoções tomaram conta de nós, muita alegria. Se não fosse a oferta que nos deram, nós estaríamos sem toda essa comida que sobrou nas panelas e nos pratos. Bem-aventurado seja vós, que Deus vos usa para trazer o sorriso e alegria nos rostos do seu povo, para que este perceba que Natal é dar sem esperar nada em troca. Natal é receber quem é ajudado. Os nossos corações se abriram e os nossos meninos e convidados igualmente sentiram algo diferente. Nós explicamos para eles que Natal é o maior presente que Deus nos deu através do seu Filho de Jesus Cristo, Rei dos Reis. Muitíssimo agradecidos muitíssimo agradecidos somos pelas vossas orações e pelo vosso apoio nesses tempos difíceis para todos nós. Terem enviado a ceia de Natal, que hoje fica marcado em nossas memórias. Lamentamos pela pandemia da Covid-19, que está atormentando nossos irmãos aí, e continuamos orando para que isso passe. E os cristãos ficam livres de modo que avancem na obra missionária. O casal vos saúda e os nossos meninos vos saudam, amados irmãos e amigos de Bodoquena. Então, aqui é a cartinha que ele manda, né? Então, a diferença, irmãos, a alegria que nós podemos levar do outro lado do mundo, às vezes que para nós, assim, é uma oferta tão pouca, né? Então, eu acho que nós devemos fazer a diferença da vida das pessoas. Porque, irmãos, eu acho que não tem nada no mundo que me toca mais do que saber que alguém passa fome. Porque eu acho que a fome é uma das piores coisas que tem. Então, esse mês de janeiro, nós não mandamos ofertas, nem para Venezuela e nem para Moçambique. Mas, agora em fevereiro, essa semana, eu vou falar com as tesoureiras e nós vamos estar mandando a oferta, independente do valor que nós tivermos. Se alguém sentir no coração de doar R$1, R$2, R$5 a mais, e ficam à vontade, e nós vamos estar enviando oferta. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando por esses 2 missionários e pelos projetos de missões nacionais. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de podermos estar aqui. Nós te agradecemos porque nós temos a liberdade de falar do teu amor, que nós temos a liberdade e a liberalidade do nosso coração, Senhor, para estar abençoando vidas, para que nós possamos estar fazendo a diferença, Pai querido, na vida de cada um. Que o Senhor coloca, ó Deus, os teus anjos, acampa, Senhor, ao redor daqueles irmãos ali em Moçambique, Senhor, ali em Beira,
que o Senhor possa estar guardando a vida daquelas famílias, daqueles irmãos que estão ali, ó Deus, que o Senhor possa estar dando a eles sabedoria, discernimento, que o Senhor possa estar abençoando os seus projetos, para que o Senhor possa estar multiplicando, Senhor, cada recurso que possa estar chegando ali. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, por um coração liberador, pelos irmãos, ó Pai, que ofertam por essa causa, porque nós estamos levando o Evangelho, o conhecimento da Tua palavra do outro lado do mundo, Senhor, para que eles possam, ó Deus, ser guardados, serem direcionados no uso de cada real que está lá chegando, Senhor. Assim também como nós colocamos o nosso pastor Venâncio ali, ó Deus, sabemos que ele é a esperança para aquele povo que ele cuida, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, fortalecendo o seu coração, tirando, ó Senhor, tudo aquilo que o perturbe, e que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando cada criança, cada pessoa que ali ele também atende, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai querido, e te pedimos pelos projetos, pelos mais de 400 projetos, que missões nacionais. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe os nossos líderes, que eles possam ter sabedoria, discernimento, Senhor, e que essas pessoas, ó Pai, que estão te conhecendo, que elas não desviem nem da direita, mas nem para a esquerda, que elas saibam que o Senhor é Deus, que só o Senhor pode resolver todo e qualquer sentimento. Somos, ó Pai, incapazes, ó Deus, por nós mesmos, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, a nossa fé está firmada do Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ligado aqui. Aí. Irmãos, tudo bem? Amém. Alegria estar aqui, né? Confesso que hoje não estava planejado de estar aqui, e sim aí. Era nossa irmã Julie hoje, e ela teve um imprevisto e pediu para que eu pudesse trazer uma palavra. E nós temos que estar aqui, né? Senhor, eis-me aqui, né? Para o ID do Senhor, como foi pregado pelo nosso pastor semana passada. A gente estava trabalhando, não tive a oportunidade de estar aqui, mas assisti o culto à noite. Glória a Deus, porque é filmado, porque a gente tem essa oportunidade de receber também, mesmo não estando aqui. Antes da gente começar, irmãos, eu queria estar no meu coração isso, então não vou deixar de fazer. Que a palavra do Senhor diz que quando dois ou mais ligam na terra, que o Senhor ligaria no céu. E eu gostaria que nós orássemos um minutinho ainda em concordância, ok? Porque a oração em concordância, ela tem muito poder, porque está na palavra do Senhor. Então, se nós concordarmos aqui, nós ligarmos aqui, será ligados aos céus. Então, eu gostaria que nós orássemos nessa manhã pela nossa irmã Miriam. Gostaríamos que nós orássemos pela mudança do pastor, ok? Nós sabemos o que é uma mudança, muitas vezes não é fácil. E também orar pela vida do Dr. Lauro e principalmente pela salvação, ok? Amém? Paizinho amado, Pai querido, continuamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja. E nós, Paizinho, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, a vida da nossa irmã Miriam. Pai, sabemos, Senhor, da Tua serva que está ali, Pai, naquele hospital. Sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem um controle sobre a vida e a morte, o Senhor tem um controle sobre todas as coisas, Pai. Portanto, Senhor, nós vemos lhe pedir, Senhor, que seja feito conforme a Tua vontade. A nossa vontade, Senhor, o Senhor sabe, é sempre de cura, restauração, e que seja feito, Senhor, mas conforme a Tua vontade e o Teu querer.
Que o Senhor possa, Senhor, operar grandemente, Senhor, milagres. Que o Senhor possa, Senhor, se manifestar. Que o Senhor possa, Senhor, através do testemunho da tua filha, Senhor, que pessoas possam conhecer. Porque os teus milagres sempre têm propósitos, Senhor. Propósitos principalmente de evangelização. Mas que a tua vontade prevaleça acima de todas as coisas. Pai, nós também oramos, Senhor, pela mudança do nosso pastor. Pai, que tudo ocorra bem, Senhor, com os móveis, com o caminhão, com a vinda deles na estrada, que eles possam chegar aqui, Senhor, em segurança, desembarcar todas as suas coisas e sentir alegria, Pai, paz em estar aqui, em poder fazer essa mudança, que sabemos que não é fácil, Pai. Toda mudança, ela gera desconforto, mas que o Senhor possa, Senhor, estar ali o tempo todo, presente com eles. Estamos muito felizes e alegres, Senhor, porque Ele está chegando essa semana e estará conosco aqui a partir dessa semana. Paizinho, também queremos orar, Senhor, pela vida do Dr. Lauro. Pai, que também está, Senhor, hospitalizado. Senhor, um médico, Pai, que fez tanta diferença nessa cidade, que tantas pessoas, Senhor, foram atendidas, tantas vidas que nasceram através das mãos dele. Pai, nós queremos nesse momento, principalmente, Pai, orar pela salvação. Pai, que em nome de Jesus, que possa, Senhor, ter ali, Senhor, um enfermeiro, um médico, que de repente, Senhor, possa estar ali, Senhor, naquele leito, orando. Pai, que ele possa te reconhecer como o único e suficiente Salvador da vida dele. Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a salvação é pela graça. Pai, e o Senhor pode, Senhor, intervir nessa situação. E que também seja feita a tua vontade, seja de curar, seja de levar. Mas que se for, Senhor, a tua vontade de levá-lo, que ele seja salvo. E essa é a nossa oração em concordância nessa manhã. É o que nós lhe pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá. Para quem gosta de ensinar, gosta de estudar, né? E eu não tive tempo de estudar. Nós retornamos ontem, chegamos, era 20 horas de Bonito. Então, hoje, ontem, eu ainda encontrei com o Binho lá, e ele virou e falou assim, vai embora para estudar. E eu virei e falei assim, fica tranquilo, irmão. Nesses momentos, é o Espírito Santo de Deus que vai ministrar, porque nós não somos nada, né, irmãos? E nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. E essa foi a minha oração dessa manhã. Eu falei, Senhor, eu não sou nada, né? Que eu diminua e o Senhor cresça e o Teu Santo Espírito tenha liberdade para fluir aqui entre nós. Amém? Então, nós vamos começar meditando na palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em João 15, no versículo 1. João 15, 1. O Evangelho de João, né, foi escrito ali entre 85 e 90 depois de Cristo. Ele relata o ministério de Jesus, né, mais em Jerusalém, em Samaria, do que na Galileia. Ele é o evangelho, né, que normalmente, que Jesus é identificado mesmo como Deus, né? Tanto que quando evangelizamos alguém, normalmente iniciamos um estudo bíblico com eles através do livro de João, né? Amém? Podemos ler? Ok, então vamos lá, do 1 ao 11. E aí fala, Jesus ensina sobre a videira. Então, é o próprio Jesus falando aí, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu, Jesus falando, sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem.
Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? Então, essa é a palavra que nós temos para essa manhã, irmãos, e que ela venha ao nosso coração. Bom, Jesus aí, né, ele, no Evangelho de João, ele se declara, né, como Deus. Então, é onde ele fala, eu sou a luz do mundo, a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, o pão vivo, a água viva, né, o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto ele fala, eu sou a videira verdadeira. Eu gosto quando dessas analogias assim da Bíblia, né? E aqui em Bodoquena a gente tem essa oportunidade da gente poder ver a natureza e ver que a natureza é Deus que criou, né? Como tudo foi Deus que criou. Então, quando a gente consegue comparar, né, a criação de Deus é maravilhoso. Então ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, é o agricultor, né? Então a videira, ela é uma planta fecunda, né? E um único galho, ela pode dar várias uvas. Lá no Antigo Testamento, essas frutas, elas simbolizavam a fecundidade de Israel, né? Que era o povo escolhido por Deus. Com qual propósito? De fazer a obra de Deus. Tanto que na refeição da Páscoa, né, o fruto da videira, que é a uva, ela simboliza a bondade de Deus para com o povo. Então aqui Jesus fala, né, que Cristo é a videira, né? Ele é a videira. E o Pai é quem cuida desse jardim, né, desse agricultor. Então pensa que tem ali a árvore, e Deus é o dono do jardim, né? E Ele cuida ali daquele jardim. Então, quem são os ramos que estão na videira? Somos nós, né? Então, são todos aqueles que se declaram seguidores de Cristo. Nós somos os ramos. E aí, tem ramos que são frutíferos, certo? E tem ramos que são infrutíferos. Então, os ramos frutíferos são os verdadeiros cristãos, né? Que por meio da sua vida com Cristo produzem muito para o reino. E às vezes a gente pensa em produzir para o reino, né? De repente, não só fazendo a obra, estando à frente de repente, ou se disponibilizando, mas a gente vai ver aqui um pouquinho também o que é esse fruto. Então, aqueles que se tornam infrutíferos, é o que a palavra diz, ou seja, que se negam a seguir a Cristo, eles são o quê? Lançados fora, né? Arrancados. E aí é legal porque a palavra ela fala assim, Jesus ele faz uma distinção, né? Quando a gente vê lá no versículo 2, toda vara em mim que dá fruto, atira. Então, peraí, o ramo que dá fruto também é tirado? Né? Nós tivemos essa experiência na nossa casa esse ano, né? Que nós temos uma mangueira lá e ela deu muita manga. E por dar tanta manga, ela pesou tanto e alguns galhos eles acabaram caindo. E aí a gente temeu por aquela mangueira, né, que a gente gosta tanto, que dá aquela manga rosa deliciosa, né, Thay? E que depois que todas as frutas, passou o período, né, das frutas, o que nós fizemos? Uma
poda para que ela pudesse ganhar vida, para que ela pudesse estar forte e bem estruturada. Então, quando ele fala toda vara em mim que não dá fruto, atira, aí já é diferente. Então, nós temos uma diferença entre poda, né, e uma diferença entre arrancar o galho. Então, quando a gente pensa nisso justamente na vida real, vamos pensar assim, e é isso que Jesus está trazendo para a gente, porque é fácil da gente entender. Então, muitas das vezes, aquele galho que não está dando fruto, ele é arrancado. E você faz o que com aquela madeira que diz a palavra ali? É lançado, às vezes, para o fogo, ou seja, para queimar, para fazer uma fogueira, para fazer uma lenha. Mas que muitas das vezes, aquele que sim dá fruto, é preciso uma poda. Para quê? Para que se fortaleça e venha a dar mais fruto. Então, aqui fala assim, Jesus, ele faz distinção entre os dois tipos de poda. Arrancar e lançar fora e limpar os ramos. Amém? Vocês estão entendendo? Os ramos frutíferos são limpos para que o seu crescimento seja favorecido. Então, foi esse exemplo que eu dei. Às vezes, a gente faz aquela poda para que os ramos fiquem limpos e fortes. Isso indica que, algumas vezes, Deus nos disciplina, visando o fortalecer do nosso caráter e a nossa fé. Mas os ramos que não dão frutos, esses são arrancados do tronco. Não somente porque não tem valor, mas também porque muitas vezes influenciam o restante da árvore. Então, às vezes, aquele ramo que não está dando fruto, ele está ali pesando, está ali influenciando, sugando força daquela árvore. As pessoas que não dão frutos para Deus, ou que tentam obstruir os esforços daqueles que o estão seguindo, serão tirados da videira e não desfrutarão do poder vivificante do Senhor, né? Então, se ele é arrancado, ele não tem como ser cuidado pelo agricultor. Amém? E aí ele fala, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, ou seja, se você for arrancado, como que você vai dar fruto? Na verdade, vai secar, né? Então, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, precisamos estar em Cristo, estarmos em Jesus, para poder darmos fruto. E aí, novamente, ele fala lá no 5, eu sou a videira, vós as varas, né? Vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim não podereis fazer. Então, aqui, o que significa estarmos em Cristo? Vamos meditar um pouquinho nisso? Fábio, mas o que é a gente estar em Cristo? Então, nós temos lá, primeiro, se nós abrirmos 1 João, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 15, 1 João 4,15 fala assim, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, qual que é o primeiro passo, irmãos, que nós precisamos para estarmos em Cristo? Confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Todos aqui já confessaram Jesus como único e suficiente Salvador? Amém? A pessoa trouxe um monte de papéis, mas eu não estou seguindo nada deles, né? Porque eu já falei para o senhor que deixasse que ele ministrasse. Então, larga os papéis aqui. Então, o primeiro passo, crer que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, nós precisamos recebê-lo como Salvador e Senhor. Então, primeiro a gente crer, porque a gente não tem como confessar algo que a gente não crer, não é verdade? A boca fala o que o coração está cheio. Então, primeiro eu creio, eu tenho a convicção
de Jesus como Filho de Deus, e depois a gente confessa Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor. E aonde a gente vê isso? No próprio Evangelho de João, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 12, fala assim, 1:12. 1:12, fala assim: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus, né? Jesus, ele veio como unigênito e ele se tornou o primogênito, o primeiro, porque nós fomos adotados como filhos de Deus. Amém? Então, o primeiro passo, crer que ele é filho de Deus. Segundo, recebê-lo como Salvador e Senhor. Terceiro, fazer o que Deus diz. Então, significa que lá no texto, quando ele fala que é para permanecermos em Cristo, nós precisamos, então, o que, irmãos? Obedecê-lo. E aonde que a gente vê isso? Lá em 1 João 3, no versículo 25, perdão, no 24, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Primeira João 3, 24, isso mesmo, fala: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneçam em vós. Ou seja, o que a gente ouve para permanecer em vós, irmãos? A palavra do Senhor. E em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes. Também permanecereis no Filho e no Pai. Então, ou seja, para permanecermos em Cristo, nós temos que permanecer no princípio do que a gente ouve. E nós ouvimos a palavra do Senhor. Então, primeiro crer, depois reconhecer, depois obedecer. 4, continuar a crer nas boas novas. E também está lá em 1 João 2. 1 João agora 2. O que eu li antes foi o 1 João 2, né? Então, vamos voltar. No 1 João 3, 24. E aquele que guarda os meus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisso conhecemos que ele está em mim, em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, 1 João 3, 24 é o terceiro item. Perfeito? E agora o quarto item em 1 João 2, 24, que é o que nós acabamos de ler. E por último, irmãos, então nós cremos, nós reconhecemos como Salvador, nós obedecemos a palavra dele, nós continuamos, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em pé vigiai para não cair, então precisamos permanecer ouvindo, permanecer obedecendo. E por último, relacionar-se em amor com os demais crentes que formam o corpo de Cristo. E isso está justamente nessa palavra. Nós lemos João 15, do 1 ao 11. Mas no próprio João 15, 1, o próximo, que é o 12, fala: o meu mandamento é este, porque Jesus está falando. Da mesma forma que ele falou, eu sou a videira, ele fala, o meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amo, ou vos amei. Então, como que Jesus nos amou? Independente das nossas falhas, dos nossos erros, né? Jesus não olha para a gente e fala assim, ai, fulano, não, aquele não. Não, Jesus amou a todos. E Jesus deixou claro o mandamento. Então, isso também é obediência. Amai uns aos outros. Aquele amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que não tem interesse, o amor que você simplesmente ama porque é filho de Deus.
Amém? Então, irmãos, e ele fala então, lá no versículo 6, né, que é para a gente permanecer em Jesus. E esses são os 5 passos que nós precisamos para permanecer em Jesus. E aí o que ele fala, né? Se nós permanecermos em Jesus, o que vai acontecer? Nós vamos dar frutos, né? Então eu penso naquela mangueira linda ali, né, com aquele galho ali forte, buscando os nutrientes lá na raiz que é Cristo, né? E aí tá forte, e aí deu aquele monte de fruto maravilhoso. E quais são esses frutos, irmãos, que está falando aqui? Os frutos do Espírito. Então, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos dar muitos frutos. E nós precisamos entender quais são esses frutos. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas 5. Gálatas 5, no versículo 22. Vai falar de obras da carne e frutos do Espírito. Mas hoje vamos falar só do fruto, porque nós estamos nessa vibe aí da árvore, da videira, dos frutos, né? Então fala assim, mas o fruto do Espírito é caridade, ou amor, né, em algumas versões. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então vamos falar um pouquinho desses frutos, irmãos. Se nós permanecermos em Jesus, nós temos, já está em nós, o Espírito Santo de Deus, ele vive e habita em nós. Então muitas vezes nós pedimos assim, Senhor, me dá paciência. Já está em nós. Nós precisamos orar para que Deus, que o Senhor me ajude a exercer esses frutos do Espírito. Então, a primeira coisa que ele fala aí, ele fala do amor. E esse amor, né, que lá no grego é o amor ágape, é esse amor que o seu interesse e a sua busca é maior, né, pela outra pessoa, é pela pessoa, sem interesse, sem desejar nada em troca. Então, esse é o amor esse é um dos frutos que nós precisamos dar, olhar para o outro com amor, com compaixão, como a Bel falou aqui, você vê às vezes o outro passando fome, e você tem na sua casa para dividir, para compartilhar, isso é você olhar para o outro com amor, isso é fruto do Espírito. Alegria, né, que no grego é chara a palavra, é a sensação de alegria baseada na graça, né, nas bênçãos, nas promessas, na presença de Deus. Bênçãos essas que permanecem àqueles que creem em Jesus. Então não é a alegria pelo que eu tenho, é a alegria pelo que eu sou, independente do ter. Ah, se eu tiver isso eu estou alegre. Não, eu sou, nós somos filhos de Deus, né? Pela graça, Ele nos enviou o seu único Filho que veio para nos salvar. E isso já é motivo suficiente para alegrarmos em nossas vidas. Isso é fruto do Espírito. Permanecemos em Jesus, temos o Espírito Santo de Deus e geramos essa alegria porque sabemos da graça que nos foi dada. Paz, né? Que no grego quer dizer eirene. A quietude do coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre nós que somos filhos e o Pai. Então essa paz, né? Se nós estamos em Cristo, quem é Cristo também? Como que ele se fala? Como que ele se identifica? Como o príncipe da paz. Então se estamos em Cristo, nós temos essa paz, independente da circunstância, independente da dificuldade, independente do momento, né? Nós temos essa paz que excede todo o entendimento, porque ele é um fruto do Espírito. Como também é um fruto do Espírito, a longanimidade, que significa a perseverança, a paciência, ser tardio em irar-se com o irmão. Então, às vezes a gente fala, eu estou tão sem paciência com aquela pessoa,
né? Às vezes um filho, às vezes com alguém próximo a gente. Está aí, já está em nós a longanimidade. Nós precisamos apenas exercer esse fruto, perseverar com aquela pessoa, perseverar, né, em crer que de repente aquela pessoa ainda não foi salva, mas será salva pela tua fé, né? Perseverar nessa paciência, ser longânimo, em irar-se, respira fundo. Às vezes dá vontade de você chegar e falar assim, fala para Jesus, entra para o quarto, fala, Senhor, pronto, né? Aí quando você vai ao outro, você já vai em amor. Que mais? Fala de benignidade, né? Não querer magoar ninguém, nem provocar dor. Então precisamos gerar esse fruto de sermos benignos, né? De poder estar no nosso trabalho e de repente você pode ter que falar às vezes uma coisa para uma pessoa, às vezes corrigir uma atitude, às vezes você dá um toque, mas sem magoar, sem ferir, sem provocar dor, em amor, né? Então isso são frutos que nós damos independente de onde estamos. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia. Sermos benignos. Bondade, né? Zelo pela verdade, pela retidão, repulsa ao mal, pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. Então, que possamos gerar esse fruto também. Está vendo que tem uma atitude errada, de repente, no seu ambiente de trabalho? Não seja condizente com aquilo, né? E em amor, às vezes chega e fala, olha, irmão, isso daqui é uma situação que não é correta, né? Uma vez eu tive uma situação dessa no local de trabalho, né? Que uma pessoa virou para mim e falou assim, você pode me dar isto? E eu virei e falei assim, olha, se isso fosse meu, eu te daria com muita alegria. Mas isso não é meu. Isso é da empresa, é da instituição. Então, se é da instituição, né, eu não posso te dar. Então, é essa bondade que às vezes a gente relaciona só com o ser bom, que também é. Mas muitas vezes você conduzir, você gerar esse fruto no local que você está, que é conduzir o outro para o que é o correto. E a fé, né? A fé é a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade e honestidade. Então, a fé ela também pode ser entendida como fidelidade, né? E nós precisamos guardar esta fé. Mansidão é a moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser tardios em irarmos, né? Mas nós não podemos pecar quando iramos. Então, que nós possamos ter esse fruto, a moderação. Às vezes está gerando um conflito, né? Eu tive uma situação muito difícil também essa semana na minha família, que foi um conflito entre irmãos, coisa que eu vou falar para vocês, posso afirmar que nunca houve, mas pelo menos que eu me lembre, nunca houve. E eu pensei, orei naquele dia, eu falei, Senhor, como eu posso ser a moderadora? Como eu posso, nesse momento aqui, né, moderar essa situação? E aí, no dia seguinte, né, eu trouxe uma palavra ali no grupo dos irmãos. Então, que nós possamos ter essa mansidão, né? Essa coragem também, muitas vezes, de moderar, de entrar numa situação de conflito com o intuito de moderação, né? De nem tendenciar para um lado, nem tendenciar para outro, porque às vezes se você faz isso, você vai ferir um ou vai ferir o outro. Mas mostrar muitas vezes que cada um tem o seu ponto de vista, né? E que então, quem está certo na situação? Os dois. Ele está certo de acordo com a percepção dele, né? E o outro está certo de acordo com a percepção do outro. E para vocês, eu vou compartilhar, não tem problema. A briga dos irmãos era assim: um estava indignado porque não ia visitar os pais.
porque o outro não ia visitar os pais, nossos pais. Mas na percepção desse outro, ele não está indo visitar para evitar de levar o Covid. Já o outro, que vai todos os dias visitar o pai, na percepção dele é assim, por que só eu cuido dos pais? Por que só eu visito os pais? Né? E na percepção dele estar com os pais é mais importante do que o risco de levar Covid para eles. Então, cada um tem o quê? O seu ponto de vista e a sua percepção sobre a situação. Quem está certo? Quem está errado? Né? E, por último, temperança. Então, é o controle ou o domínio sobre nossos próprios desejos, né? Vontades. Inclusive, a fidelidade aos votos conjugais e também a pureza. Então, a temperança aí tem a ver com o domínio próprio, né? Ontem também eu brinquei com meu filho André, que ele falou assim, eu estou querendo fazer isso, a gente, no Rio, né? Ele estava querendo mergulhar. Ele falou, eu quero ir, mas eu estou com medo. Eu quero ir, mas eu estou com medo. Aí eu falei assim, filho, o medo faz parte, mas mostra para esse medo quem que é mais forte. Né? Que é você que domina o medo. E aí ele foi mergulhando, né? Então, esse domínio próprio, às vezes, é assim, tem hora que você fala, tenho vontade, né, de matar, mas eu tenho domínio próprio, perfeito? É essa temperança. Então, que nós possamos, irmãos, darmos esses frutos, porque nós estamos ali com Jesus, amém? Bom, eu tinha muito mais coisas para a gente poder trabalhar, mas que a gente possa finalizar aqui. Que nós possamos, né, e que a nossa oração, né, e seja que nós possamos continuar firmes em Cristo, perfeito? Para que nós possamos ter esses frutos, que possamos dar frutos onde quer que a gente possa estar. E que não sejamos esses galhos cortados e lançados fora, amém? Porque, né, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Então vamos finalizar orando, feche os seus olhos. Paizinho amado, Pai querido, está aqui, Deus, a Tua palavra, lida, dita, ministrada. Pai, a Tua palavra diz que nenhuma semente, Senhor, lançada, ela não frutificaria. Portanto, que nós possamos ser solos férteis, frutificando, Senhor, a 30, a 100 vezes. Que nós possamos, Senhor, através dessa palavra, sair daqui, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada, andando, Senhor, em obediência, de acordo com a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, exercer os frutos do Espírito, como foi aprendido aqui nessa manhã. Que possamos, Senhor, lembrar e meditar em toda essa palavra, em João 15, em Gálatas 5, ao longo dessa semana. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a andar, Senhor, de acordo com a Tua palavra e com aquilo que o Senhor, se propõe para nossas vidas. Pai, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui. Abençoe, Senhor, grandemente, Senhor, todos esses, Senhor, que estão conosco, e que nós possamos, Senhor, ter uma semana muito alegre com a vinda do nosso pastor, que estará conosco aqui a partir do próximo domingo. Muito obrigada, nós lhe agradecemos em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém? Amém, irmãos, que a graça, a paz do Senhor estejam com todos vocês nesta semana. Amém?